Podcast do Transporte. Descarbonizar é preciso. Isso é ponto pacífico, mas para Olímpio Álvares, engenheiro que atua como secretário executivo da Comissão de Meio Ambiente da ANTP, é preciso lembrar que existem outras possibilidades além dos ônibus elétricos nesse jogo de xadrez. Algumas alternativas são novidade, mas há velhos conhecidos que merecem um olhar atento. A mais antiga, né, que existe desde 1950 e pouco, né, que são os trólebus. Eles são muito conhecidos aí do mundo inteiro, inclusive da população aqui de São Paulo, né? Ele não tendo escapamento, ele não emite nem material particulado, nem o NOx, que é o óxido de nitrogênio, né, que também é um outro poluente preocupante, principalmente para os grandes centros urbanos. Essa é uma das alternativas, né? E ela está aí à disposição, ela é competitiva se ela for bem operada, né? Ela pode ser competitiva até com os veículos a diesel. Esses ônibus eles têm uma vida muito maior do que dos veículos a diesel, porque eles têm menos vibrações, eles suportam mais as condições operacionais, então eles podem amortizar os custos dessa tecnologia ao longo de um tempo maior. Apesar de meio desprezado no Brasil, os trólebus circulam em cerca de 300 cidades no mundo todo. E no começo desse ano, a cidade de Gênova, na Itália, por exemplo, adquiriu 112 desses veículos para o seu novo BRT. Estes e-trólebus são muito mais modernos. Além do sistema de propulsão tradicional, eles têm baterias de tração que permitem um certo grau de independência dos cabos aéreos. Mas seguimos adiante com a análise do Olímpio Álvares, engenheiro especialista em transporte e sustentabilidade. Agora ele nos fala um pouco do biogás, ou mais especificamente do biometano. Mas aqui é preciso recapitular uma história meio traumática que teve São Paulo como palco. Houve uma tentativa na década de 90 de fazer conversão em massa da frota de ônibus urbanos no Brasil, mas não funcionou, porque eram os ônibus muito mal projetados na época, né? Tinham problemas de peça de reposição, tinham problemas de trinca nos chassis dos ônibus, e o gás ainda não tinha a qualidade que ele tem hoje. Hoje em dia você tem frotas inteiras em toda a parte do mundo aí operando com gás natural e com biometano também, mas ficou esse trauma aqui, porque muitos empresários da área de transporte tiveram muito prejuízo, né, com essa aquisição de centenas, dezenas de ônibus a gás que acabaram enferrujando no pátio deles lá. Aqui, Olímpio Álvares realça ainda o diferencial do ônibus a gás movido a biometano. O ônibus a gás pode queimar gás natural, que é fóssil, né, e que vai emitir CO2 fóssil, mas o veículo a gás ele pode operar também com biometano, considerado renovável, porque ele não causa o aumento das concentrações de CO2 na atmosfera, né? É usado, por exemplo, bastante nos Estados Unidos, na Europa, principalmente na França, na Espanha, ele é usado nos países do leste europeu. E as cidades brasileiras todas, principalmente as grandes metrópoles, que tem muitas estações de tratamento de esgoto, que tem muitos lixões, etc., e tem um potencial de produção de biometano muito grande. Eles têm uma emissão muito baixa de NOx, de óxido de nitrogênio, e de material particulado. Conforto acústico para os passageiros e para o próprio motorista, né? Em relação ao custo total de propriedade, a gente chama de TCO, Total Cost of Ownership. Esses estudos econômicos do custo por quilômetro ao longo do ciclo de vida do ônibus a diesel comparado com o ônibus a gás é muito semelhante, com vantagem para o gás.
O capex do ônibus a gás é muito próximo, um pouquinho maior do que o ônibus a diesel convencional, mas ele ao longo do tempo também leva vantagem por ser o gás mais barato do que o custo do diesel, que inclusive tem uma vantagem em relação aos ônibus elétricos a bateria, que é esse custo inicial, né? O custo upfront cost. O Brasil não tem muita literatura ainda sobre o tema, mas Olímpio Álvares lembra que na bibliografia internacional o biometano é sempre o campeão nas comparações com elétrico, diesel e hidrogênio. Mas o assunto aqui no Brasil tem circulado bem abaixo do radar, com a clara proeminência da eletrificação via bateria. E o secretário executivo da Comissão de Meio Ambiente da ANTP faz então a sua análise. O ônibus elétrico a bateria, que é uma excelente solução, porque ele tem emissão nula, não tem escapamento, então a gente não tem com que se preocupar. O ruído dele é baixíssimo. Outra vantagem que é a matriz elétrica brasileira, ela é cerca de 85% renovável. Nós temos esse custo inicial hoje do ônibus elétrico, que é de 3 a 4 vezes, porque o ônibus elétrico ele dura 15 anos, só que aos 8 anos, teoricamente, a gente vai ter que substituir essa bateria e colocar uma bateria nova. Uma segunda bateria, se fosse substituir, custaria de 40% a 50% do custo do veículo novo. Em compensação, o custo operacional do elétrico é 1/3, basicamente, do custo do diesel, tanto do ponto de vista de energia como o custo de manutenção do ônibus elétrico. Só que tem um outro custo que pouca gente fala dele, que é o custo de infraestrutura, porque a empresa tem que fazer uma revolução na sua operação. Entra ainda nesta revolução o ponto nevrálgico: a disponibilidade de energia de alta tensão na garagem dos operadores, como detalha Olímpio Álvares. Ele não vai conseguir operar se não tiver alimentação de alta tensão. Hoje em dia você tem ali disponível para você pela concessionária de energia elétrica a energia em média tensão. Só que para você fazer a modificação da rede externa para alta tensão, começa pelo estudo de viabilidade, depois vem o processo de licenciamento, depois vem o processo das obras de modificação da rede externa, depois vem a encomenda da subestação, que pode demorar. Então, tudo isso vai ter que ser feito de forma muito cuidadosa, muito criteriosa, e é o que a gente recomenda para as empresas. Quando for sentar para discutir ônibus elétrico, vocês têm que discutir tudo isso com a concessionária de energia elétrica, principalmente essa questão do upgrade da disponibilização de energia para alta tensão dentro das garagens, porque isso aí é uma barreira líquida e certa no processo. E que os envolvidos estejam também preparados para colocar a mão no bolso, porque nada disso é barato. Mas bora mudar o rumo dessa prosa para o hidrogênio. Outro dia eu vi um artigo internacional que comparava o TCO, né, os custos total de propriedade dos ônibus a hidrogênio em várias cidades europeias, mas a partir de fontes fósseis também, né? Porque o hidrogênio ele pode ser produzido também a partir de combustíveis líquidos e gasosos fósseis. Então, na comparação com ônibus a diesel, a biometano, trólebus, etc., o ônibus a hidrogênio era o mais caro de todos, né? E não é pouco a diferença. Algo assim em torno de algumas dezenas de % a mais o custo operacional por quilômetro da operação de um ônibus a hidrogênio hoje. Há, porém, uma tendência de que essa equação traga resultados mais positivos para o hidrogênio ao longo do tempo. Só que existe um outro pequeno grande desafio a ser superado e que tem a ver com percolação. Os equipamentos que envolvem o transporte de hidrogênio, eles são muito caros e muito sofisticados, porque o hidrogênio é uma molécula muito pequena, né? É a menor que existe, né? E ela percorre
percola pelos materiais. A percolação é quando a molécula passa através do material e escapa para a atmosfera. Esse é um outro problema. Onde há problemas, há também oportunidade de novas soluções. Olímpio Álvares acredita, inclusive, que isto possa acontecer de acordo com os nichos. Dentre os veículos leves, é possível criar um novo motor flex, com etanol em dobradinha com um motor elétrico à bateria. A eletricidade seria o carro-chefe, com o etanol servindo de backup. Já para os veículos pesados, Olímpio Álvares cita o HVO, sigla inglesa para Hydrotreated Vegetable Oil, um tipo de diesel verde. O próprio veículo, o motor Euro 6 operado com diesel verde. O preço do HVO hoje é proibitivo, né? Muito caro. Por quê? Porque não tem produção local ainda. Só que os investimentos estão sendo feitos, principalmente no Nordeste. Então pode ser que em alguns anos a gente tenha produção de HVO no Brasil disponíveis para o mercado interno e para o mercado externo. O processo de produção já existe, só precisa de escala. Por fim, a Olímpio Álvares ainda lembra que existe a possibilidade de o setor sobre rodas pegar uma carona no querosene verde da aviação. As companhias aéreas já têm autorização para usar uma porcentagem desse tipo de combustível, também conhecido como SAF, o Sustainable Aviation Fuel, e os países membros da Organização da Aviação Civil Internacional seguem com a meta de reduzir as emissões de CO2 dos voos em 5% nos próximos 6 anos. Tudo isto pode mexer muito com o mercado e trazer boas novidades para ônibus e caminhões. Obrigado pela aulinha, Olímpio Álvares, da ANTP. Podcast do Transporte.